Oi, gente! Boa noite! Tudo bem? Olha só, a gente aqui nessa live maravilhosa, nossa segunda-feira. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Como é que tá? Oi, pessoal do Insta chegando, pessoal do Facebook, super beijo. A gente tá aqui nesse QG incrível, com essa música gostosa, olha isso. Quem conhece a música faz joinha. Oi, oi, meninos, oi. Bom, gente, tem uma questão só que, assim, realmente hoje a gente vai falar sobre os perfis comportamentais e eu devo dizer pra vocês que eu não vou conseguir fazer essa live enquanto as meninas não chegarem. E assim, eu não consigo, realmente, pra mim não tem graça fazer sem elas. A gente tem que estar junto, fazendo bagunça junto, e isso é muito, muito importante pra mim. Então, é o seguinte, pra vocês que estão chegando aí, tanto no Face quanto no Insta, começa a fazer um coro de corações, falando as três, as três, as três. Que pra mim só tem graça se a gente fizer junto isso. Bora lá? Estão comigo? Então vamos lá? 1, 2, 3. As três, as três, as três, as três. Vamos ficar olhando. Se ninguém escrever as três, não vai ter nada. Oi, oi pessoal, me mandando oi. Eu quero saber as três. Ih, ninguém. Ah, não vai ter live hoje. Sinto informar pra vocês. Ninguém falou as três, as três, as três. Ah, estão começando a escrever as três. Agora sim, ah bom, as três, as três. Então agora vamos ver se elas se animarem, né? Quem sabe elas vêm pra gente seguir essa live. Meninas, estão falando as três, as três, as três. Muito bem, agora sim. Agora sim, dá pra continuar. Agora, uma pergunta que não quer calar. Assim, a gente tem que analisar os fatos. Analisar quantas mulheres realmente nos quiseram. Sabe? A gente precisa pensar um planejamento para a nossa próxima live, a nossa próxima forma de atuação. Ver se vai fazer sentido a gente continuar ou não. O que vocês acham? Eu acho que precisa fazer isso. Eu acho que tem essa questão aí de ver, analisar e tudo. Eu não entendo muito disso. Mas vocês devem perceber que hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de perfil comportamental, né? Sim! Boa noite, gente! Agora sim. Alguém se identificou aí do fazer junto, tá sempre perto, né? Que o importante para se ter resultado é estar junto com pessoas, né? A gente falou um pouquinho na semana passada do Ubuntu, que é fazer junto. Fazer junto. Não é? Exatamente. E aí, então, bora fazer. Então a gente falou agora basicamente de dois perfis. Deu pra entender aí a nossa cena linda? Primeiro, a que quer fazer sempre junto, que não tem graça fazer sozinho, que é o que eu já trouxe. E a segunda? É a que gosta de fazer tudo direitinho, analisar, planilhar, fazer tudo de maneira metódica e super organizada. Que é a analista da coisa. Então hoje nós vamos falar sobre o perfil da mediadora, que é quem gosta de fazer junto, e da analista, que é quem gosta de fazer certo. Você se identifica em algum desses dois perfis? Até o fim da live de hoje você vai descobrir se você tem ou não características que possam te direcionar aí para um destes dois perfis. Isso mesmo. E acho importante, né, a gente lembrar um pouquinho porque é tão importante a gente falar dos perfis comportamentais, né? É a forma de você se conhecer e entender um pouco o que é realmente importante para você quando você está num ambiente de trabalho, quando você está na sua casa, né, com as suas relações. Se você é do tipo mais analítica, que nem a gente trouxe, né, de vir entender um pouquinho, eu preciso analisar os fatos, eu preciso conhecer os dois lados, os três lados, quatro lados, todos os lados que tiverem, para poder planejar alguma coisa, para poder compreender, né? Então quando fala fazer certo, é muito nessa organização, né, de você com você mesma. E a mediadora, né, ela traz essa característica do fazer junto. E por que é tão importante você saber disso? Porque às vezes você está fazendo alguma ação na sua casa ou no trabalho e você vai ficando desgostosa, né? Pessoas que trabalham home office, por exemplo, que são mediadoras,
vão sofrer muito, porque vai sentir muita falta, né, de ter pessoas para conversar, pessoas para interagir, pessoas para ter uma comunicação. Então, assim, por isso é tão importante, vai te ajudar bastante no seu dia a dia, se entender melhor, né? E entender quem está ao seu redor, que é mais importante também. Muito bom. E uma coisa que eu acho que é super legal de comentar, eu vou fazer um adendo aqui, que a Jéssica não é muito fã dessa minha analogia, mas a gente super se respeita, então eu vou falar mesmo assim. Por que eu adoro a questão do perfil comportamental? Eu e a Val somos muito ligadas na questão da gente analisar os signos. E não tem nada a ver com os perfis comportamentais. A gente sempre conversa isso aqui, não tem nada a ver. Mas é muito bacana porque é lógico que os perfis comportamentais, eles também tentam de alguma forma parametrizar os comportamentos que a gente tem. Então por isso que a Jéssica sempre fala, é muito importante a gente ter essa análise de que o ser humano ele é único e ele é uma mistura de muitas coisas. Entretanto, da mesma forma como é o signo, por exemplo, a gente que gosta de acompanhar o meu signo, eu não sou 100% de tudo que está no meu signo, mas eu tendo a ter comportamentos dentro daquele perfil. Então a mesma coisa nos perfis comportamentais, e mais até aprofundado, que o que é muito legal é você pode sim, como nós, cada uma de nós tem uma característica específica de um perfil, entretanto nós somos a mistura de todos eles, porque todos nós somos assim, e essa mistura é que faz a gente ser tão individual, né? Então por mais que a gente seja uma característica dentro de um padrão, não significa que a gente vai ter tudo dentro daquele padrão. E aí por isso a gente também vai se colocar de maneira muito honesta e muito verdadeira com vocês, que a gente está trazendo aqui o padrão de cada perfil de comportamento, mas como nós todas somos uma mescla disso, mesmo você sendo dentro de um perfil que você fala, não, eu tenho muito daquela característica, tem coisas ali que você vai falar, puxa, mas isso eu não sou tanto. E por que isso vai acontecer com você? Porque você vai ser uma mistura com outros traços dos outros perfis também. Então isso aqui é super importante. Por isso que a gente brinca que no signo tem o ascendente, tem aquilo, tem a lua, tem a... Porque na verdade também é um pouco para explicar isso, que a gente não é exatamente aquilo. Senão todo mundo que nasce, né, o ariano ia ser todo mundo igual, o virginiano ia ser todo mundo igual. E a gente não é assim. Então essa que é a característica que é muito bacana. Tá? E é interessante da gente trazer isso, porque o perfil comportamental também ele foi nascendo já há muito tempo, né? As pessoas tentam identificar esses padrões que se repetem diante das pessoas, né? Porque, claro, cada um tem a sua individualidade, mas tem algumas coisas que se caracterizam. Então, isso vem dos 4 elementos da natureza, né? Sim. Já estudados, assim, há muito tempo, né? Então, os filósofos, eles vão trazendo várias características, né? Do fogo, da água, do ar e da terra. Então, quando a gente pensa na questão dos signos, que também são estudados através desses elementos da natureza e da posição, tal, a gente curte, mas tem essa questão da busca do conhecimento, né? Pra gente entender um pouco esses comportamentos e como isso nos afeta, né? Porque, por exemplo, eu sou virginiana, que tem a característica, né, dessa questão do analítica, eu sou analista, né? Então eu gosto dessa questão e sou terra. Então, assim, o elemento que mais forte, né, é o terra, que também é o pé no chão, é o centrado, o equilíbrio. E tem essas buscas, né? Então, assim, aqui a gente vai trazer o estudo da ciência do comportamento em relação aos perfis. Beleza? E aí aqui a Ana até já comentou, né? Falando em signo, eu tenho uma amiga super, ela que tem o mesmo signo que ela e ela é bem diferente de mim, com um comportamento muito diferente. E é a nossa conversa, porque a gente adora seguir essas coisas de signo, mas às vezes a gente também percebe isso, que são diferentes. A Jéssica mesmo, ela e o meu marido são virginianos. A Jéssica é extremamente metódica, meu marido não é assim, a Jéssica é organizada, meu marido não é. Mas então é que se você for perguntar para quem trabalha com astrologia, né, eles vão explicar que a lua, enfim, vai ter uma explicação para isso. Conhecimentos juntos. No nosso caso, dentro do perfil comportamental, que eu adoro essa relação, porque dentro do que a gente avalia, normalmente quando a gente tem muita mentorada, muito aluna, a gente já tem noção de qual é o perfil delas,
por conta das características que ela trazem para nós. Então, é bacana que como a nossa área de especialidade é dentro do comportamento, a gente já tem essa noção nesse aspecto. E o que é muito bacana de analisar? Que quando a gente se conecta com esses 4 perfis, o que é muito legal, porque não existe o perfil certo ou errado. Ela até colocou aqui, ai que delícia, sagitarianos é uma mescla de tudo de bom, é verdade. Vocês são conhecidos como festeiros, né? Os sagitarianos são os festeiros. E a Liz é, viu? A Liz é. A Liz é? Ai, Então, que festeira. Então, dentro desse perfil, assim, tem gente que às vezes vai ver essas coisas de signo e vai falar, nossa, eu não me reconheço naquilo. Então, tem a ver com reconhecer, porque você nasceu naquele período ou não, mas no caso do comportamento, o que é muito legal? Você, dependendo do movimento da tua vida, você vai poder alterar e até trabalhar melhor para desenvolver características que você precisar. E isso que eu acho que é muito mágico, né? Diferente do signo que você teoricamente não muda, porque nasceu daquele jeito, é regido sobre aquele signo, no comportamento é claro que naturalmente você tem uma essência que acaba sempre predominando dentro daquele perfil. Mas como são comportamentos, dependendo da fase que a gente está vivendo, e a gente tem muito isso, né? Dependendo da fase, a gente tem que ir alterando o nosso comportamento para adequar a necessidade do momento. Então, assim, você vai fazendo essa mistura. E a gente até pesquisou hoje, que eu até trouxe, anotei aqui pra gente trazer hoje, falando um pouquinho de carreiras, de profissões que tenham a ver com aquele perfil, porque também isso é uma coisa super importante. Às vezes você tem um perfil, por exemplo, a mediadora, né? Vamos falar dessa mediadora que um pouquinho, cada uma de nós 3 temos bastante dessa mediadora. Ora tá em primeiro lugar, ora tá batendo com o segundo, mas enfim, a gente sempre tem esse perfil. Que é a característica dessa mediadora, como a Jéssica já falou? É aquela pessoa que gosta de fazer junto. Ela gosta de equipes, ela gosta de trabalhar junto com pessoas. Ela é aquela pessoa que não vai estar feliz se ela estiver trabalhando sozinha. Ela precisa de gente, ela gosta, né, de estar bem com todo mundo. Então ela também não vai entrar em conflitos, muito provavelmente não vai ser a fofoqueira de plantão do grupo, porque ela não entra em conflito, então ela vai sempre, apesar de ser super comunicadora, ela tende a não querer bater de frente. Então, se você ela for quer pensar... muito harmonizar, né? Política, né? Assim, que vai sempre... E penso que isso é um dos pontos mais fortes, né? Para buscar também a melhoria, né? Sim, os pontos também. de melhoria em relação à mediadora é muito isso, né? Ela quer sempre agradar. Muitas vezes ela deseja agradar para que não tenha conflito, para que continue em harmonia, para que ela continue junto. Né? E isso gera muita dificuldade, né? Eu sempre acho que nos meus últimos trabalhos, assim, sempre que eu fui atender um cliente, eu trabalhei em alguma empresa, eu sempre apliquei esse perfil. Se eu entro numa equipe que eu já conheço, que as pessoas que sou eu que estou contratando, na entrevista de emprego eu já, né, faço um teste, depois a gente vai falar mais sobre essa questão de testes e tal, de perfis. E aí eu aplico esse teste sempre para ter uma noção de quem tá entrando, para ver se aquela pessoa, o perfil... Porque, gente, uma coisa super importante, não existe perfil certo e errado. Ou né? bom ou ruim, ou né? bom e mal. Existem perfis diferentes. E aí é ver exatamente onde que cada perfil pode ser melhor aproveitado dentro de uma organização. E aí eu sempre aplicava. E quando eu entro numa empresa onde eu entro nova e já existe uma equipe ali que eu vou cuidar e tudo mais, então também faço para conhecer aquele time. E no caso das mediadoras, qual que é a questão? Muitas vezes elas vão esconder os conflitos, né? Elas vão esconder, então ela não vai ser tão assim aberta pro chefe e tudo, porque ela não vai querer, ela vai ter que achar um jeito para contar aquilo sem prejudicar as pessoas que ela gosta e a equipe, a harmonia daquele ambiente, né? Ela vai sempre procurar fazer isso. Já no caso da analítica, ela pode muitas vezes engessar o processo, porque é tanta burocracia, ela quer fazer tudo tão dentro de um processo, né? De uma linha, de uma cadeia, e tudo tem que estar pensado, uma sequência lógica, muito bem feito, tudo, que às vezes a coisa não acontece, não sai do papel, né? Fica ali meio que procrastinando sem querer, trabalhando, fazendo muito. Então você precisa saber que se você tem algumas funções que são bem de ordem, que você precisa ter lá uma disciplina, às vezes a área financeira, uma área muito ótima para quem é contador, né, Val? Contador, área de TI, área de pesquisa, muito importante.
importante. Ter alguém com esse perfil, né? Muito. E na parte da comunicação, obviamente, né? A parte toda de comunicação, marketing, pessoas que têm cuidadores das redes sociais, né? A área da saúde, saúde, essa mediadora, muito porque legal. como ela tem essa preocupação com o outro, com essa harmonia, e faz junto, né? Vai buscar sempre as soluções de conflitos juntos. Então, assim, todo o trabalho de humanas, assim, né? Se a gente fosse dividir, assim. Mas dentro da área de humanas, outros perfis também se adequam, tá? Humanas, né? Exato, Com certeza. contabilidade. Por isso que a gente tal. falou, não tem uma regra, né? Mas a questão é onde vai se dar bem um comunicador. Até a Ana tá perguntando assim, mas não é bom ter o lado mediador? Porque ela falou que ela precisa urgentemente praticar o lado mediador. Lado mediador, Ana, é o lado que vai trabalhar a sua comunicação, é o lado que vai trabalhar essa sua empatia com as pessoas, essa capacidade de estar junto, de olhar o grupo. Então, por exemplo, vamos imaginar você como líder de uma empresa, é fundamental você ter um mediador. Esse mediador vai ser talvez o seu braço direito para conduzir aquela equipe, porque ele também tem uma capacidade de persuasão. Talvez não tão forte como o perfil do influenciador que a gente vai falar semana que vem, mas assim, muito forte para fazer junto, né? Então, de poder ajudar com a sua influência positiva, porque é uma pessoa normalmente que assim, aonde ela chega, o clima fica melhor. O clima fica mais gostoso, uma pessoa de bem com a vida. Geralmente, é muito característica dele ser uma pessoa otimista e positiva, porque ele tá sempre falando. Então, isso é muito bacana dentro desse perfil. O desafio desse mediador, como a Val falou, é essa questão às vezes na liderança, né? Ele ter esse papel de não querer conflitos, e muitas vezes isso vai ser difícil dentro, né? Para um líder, ele vai precisar trabalhar outras habilidades dos outros perfis para ele conseguir ser um líder que trabalha a questão da justiça sem tantas preocupações com esse né, de não agradar né? a todos, agradar a todos. E também, desculpa, só uma coisa que eu lembrei, uma coisa que tem bastante, porque isso é uma característica das que eu tenho muito como no meu perfil de mediador, o mediador, muito diferente da analista, ele não gosta de regras, de processos e de métodos. Então a gente tem uma analista aqui, que também tem um lado de analista muito forte, e que pra gente é um desafio. Pra mim, então, assim, porque eu sou aquela que eu gosto de tudo, não ter regra. Faço as coisas no celular, e aí depois cadê a planilha, cadê a coisa certinha? E aí que é muito essa característica do analista. Então, por isso que é até legal, né? Às vezes a pessoa ela é comunicadora, né? Ela tem esse lado da mediadora, mas ela também tem o lado da questão analítica, que aí ajuda, né? Que é o lado da Jéssica. Só trazendo essa questão da Ana, que ela falou sobre a questão, se não é bom que ela quer desenvolver isso. Então, é assim, só para você entender, todo mundo, você pode sim desenvolver, trabalhar um pouco mais isso, perceber quais são essas características, né? Como é que você pode fazer isso? Olhando, porque às vezes você vai ter no seu time ou na sua casa, porque em casa também é a mesma coisa, né? Se o seu perfil é o mesmo. Então, às vezes você tá num relacionamento com um cara super analítico, uma pessoa analítica, e aí? E você é super mediadora, ou vice-versa, você é super analítica e a pessoa é super mediadora, porque ele quer conversar e tal, e você quer as regras, que é o que acontece às vezes, né? A grande sorte aqui é que nós três temos o perfil de mediadora, né? O que a Paula trouxe, e aí os outros três perfis a gente diversificou, por incrível que pareça, cada um é um. Então isso ajuda pra caramba, o nosso segundo é todo diferente. Mas se você tá numa relação, num trabalho onde você não é mediadora, mas você precisa exercer esse convívio social, essa coisa em conjunto, tem um trabalho que é em time, uma equipe e tudo, então realmente, para você desenvolver isso, é você pensar em características desse perfil, que é o quê? Ouvir, conversar, interagir, se interessar, né? Desenvolver empatia mesmo, assim, no que é mais básico desse conceito de empatia, que é você ouvir o outro, se preocupar com o outro, se interessar pelo problema do grupo, né? Não querer só resolver, chegar, fazer primeiro ou fazer certo, enfim. Então colocar, né? Se colocar. Falar. Tem as regras, né? Por exemplo, da comunicação não violenta, né? Você tem a forma de você conseguir se expressar. E eu acho que é um treino muito bacana, viu, Ana? É você conseguindo falar de uma forma tranquila, de uma forma serena, falar dos seus sentimentos, falar da sua necessidade sobre aquilo, fazer o pedido sobre aquilo
E aí você vai conseguir ouvir, aí a pessoa vai te dar um retorno. Isso vai te treinando a ouvir e a se colocar de forma harmoniosa, né? Só colocar aqui que eu achei bacana que a Alice comentou aqui. Eu quero conversar sobre as regras, kkkk, que ela é mediadora e analista, que é um pouco desse perfil da Jéssica, que é muito bacana. E aí a Ana Mas ela fez... não tá preocupada muito, não. Não? Com a harmonia do ambiente. Ela conhece. Aquela que conhece. Não, brincadeira, tá assim, tá preocupada. Te amo. Beijo. Agora, a Ana Betone, ela comenta assim, ó, ela fez o DISC, deu executora e comunicadora. Ana, a gente adora o DISC, a gente conhece também esse sistema das sólidas e tudo mais, o Profile. O que é importante, só para você entender, assim, para você trabalhar? Dentro da metodologia da DISC, a gente tem 2 perfis que ficam muito próximos na nossa avaliação, que é a avaliação tanto do que você não tem, na verdade, que é o planejador e o analista. E nessa linha, dentro da nossa percepção e do trabalho que a gente faz, a gente vê que fica faltando, é como se a gente estivesse deixando de lado o perfil dessa visão sonhadora, da visão visionária, que tem um pouco no planejador, mas de uma maneira mais analítica. Então a gente aqui deixa, e a gente respeita todas, tá? Não existe a certa e a errada, pelo amor de Deus, mas a nossa base, a gente sentia que faltava um pouco isso. Então essas metodologias que são dentro da ciência mesmo da DISC, elas trabalham com essa linha e a gente fez a opção por trabalhar com a linha que inclui esse perfil da visionária, que é o perfil da sonhadora, dessa pessoa que sonha e tal, que a gente vai falar na semana que vem. Então, no seu caso, como você fala executora e comunicadora, só para te colocar na linha nossa, é como se você tivesse o perfil da mediadora, porque a comunicadora é aqui a mediadora, e a executora é a influenciadora, que a gente vai falar semana que vem. Mas vocês vão ter oportunidade daqui a um tempo, a gente vai divulgar um pouquinho isso, uma maneira de você conhecer, de ver como que você descobre mais detalhes sobre isso também. E aí, enfim, aí vocês vão conseguir entender baseado nesse trabalho, nessa metodologia, tá? Ela falando, olha, eu preciso mesmo, viu, Jéssica? Porque falou outro dia com o meu chefe, bate a mão na mesa. Pode isso? Pode não, Ana. Bom, pode, depende do que você tá querendo. Tudo pode, mas nem tudo lhe convém. Depende do O que você quer exatamente do seu chefe? após isso, entendeu? Qual o resultado da equação? Porque, na verdade, quando você bate a mesa, você tá querendo impor uma necessidade do que você pensa ser o certo. E de uma forma positiva, né? Provavelmente, isso na comunicação, na harmonia da comunicação, você vai estar passando uma agressividade. E não necessariamente é o que você quer, realmente. Você gostaria de que a sua forma de pensar fosse aceita pelo outro, né? Então, assim, ao bater a mesa, você perde totalmente a credibilidade e a razão daquilo que você está fazendo. Então, talvez você não tenha o resultado que você deseje. Lembrando, e aí fica a dica, vou já falando de um filme para vocês entenderem um pouquinho dessa analogia do que a gente está falando, que é o Monstros S.A. Você consegue resultado tendo essa agressividade, essa impulsividade? Sim, mas com um desgaste de energia muito grande. Onde se você consegue ter uma comunicação mais efetiva, mais assertiva, né? Onde você tenha o equilíbrio, você vai conseguir os seus resultados muito mais. Né? Então, e fica a dica aí pra vocês assistirem esse filme, tá? E aí a Glau perguntou se a gente conhece sobre Enneagrama. Sim, na verdade o Enneagrama ele vai trabalhar com os 9 tipos de perfis, e aí trabalha com várias áreas, do líderes e tudo mais. É um pouco, a nossa ideia, assim, se você for olhar os testes psicológicos, tem testes que trabalham, dependendo da linha, com até 34 perfis, porque é óbvio que nós não somos só 4 tipos de perfis, é óbvio que não. Mas dentro da metodologia que era utilizada na época para as empresas, achou-se por bem trabalhar dentro desse perfil, dessas 4 características, porque elas de alguma forma abarcam muitas questões dentre todos os mundos. Mas é óbvio, por isso que a gente gosta de falar aqui. Não existe um tipo único. E por isso que até para nós, do que a gente usa, a gente quis incluir esse perfil, até porque é um perfil que a gente vê muito no mercado, né, dentro do que a gente trabalha, e a gente achou que ele deveria ter. Mas sim, se a gente fosse pensar, a vontade era fazer o estudo dos 34, 38 perfis, porque assim, somos muito múltiplas, né? Mas então a gente conhece, mas não é a linha exatamente que a gente usa, embora algumas das características estejam das mesmas dos que tem lá, tá bom? Porque na verdade essas 4 características, né, esses 4 perfis, eles englobam muitos comportamentos dentro deles, que é isso que a Paula tá trazendo, né?
Então, assim, e dentro da inteligência emocional, na prática, por que a gente usa tanto esse perfil, né? Para que você possa desenvolver as suas habilidades emocionais, da inteligência emocional, tendo cada perfil, né? Então, assim, esses 4 serão suficientes para que você possa transformar e obter os seus resultados de uma forma com mais equilíbrio na sua vida. Então a gente vai trazer, por isso que a gente está trazendo os pontos de melhoria, as suas altas habilidades em relação a esse perfil que você desenvolve hoje, né? E que na verdade ele neste momento ele está predominante na sua vida. E a gente vai trazer os pontos de melhoria e como utilizar a inteligência emocional na prática, que é isso que a gente está falando. Quando ao invés de você bater na mesa, pensar, refletir que o que você está querendo impor é o seu sentimento, o que a gente está falando? A gente está falando de autocontrole. Então, é inteligência emocional na prática que a gente está trazendo, tá bom? E aí, dentro desse perfil, né, se a gente for falar desses 2 específicos, tanto da mediadora como da analista, quais são os pontos de melhoria muito clássicos que acontecem dentro da mediadora? A mediadora, como a gente falou, é essa pessoa que não gosta de regras. Então, qual é o desafio de você ter uma pessoa mediadora na tua equipe ou na tua família? Provavelmente vai ser o teu filho que não vai gostar de provas, de trabalhos, vai ter muitas dificuldades. Eu, por exemplo... Escovar dente, gente. Nossa, escovar dente. Tudo que é regrado é um desafio pra fazer, porque a gente não gosta de regra, não gosta de ter, tem que fazer tudo assim, desse jeito e tal, receber ordem. Às vezes fica desafiador, e como a gente quer estar sempre bem com todo mundo, você tem esse desafio. Então, quando você vira líder, aí esse é um grande desafio, porque enquanto você está na equipe, na verdade ter um mediador é bom, porque ele pode te ajudar, mas quando você se torna um líder, isso vira um grande desafio para a liderança. Entretanto, quando a gente pensa também no perfil do analista, qual é o maior desafio dessa analista no trabalho? É ela conseguir sair da regra, é muito pelo contrário, é a gente conseguir fazer com que ela tenha previsibilidade, quebre protocolo, porque ela vai querer fazer tão perfeito, tão daquele jeitinho, tão bem feito, que muitas vezes você perde o timing, aí você deixa de fazer. Pra ele cabe exatamente aquela história, né? Feito é melhor do que perfeito. Porque se deixar, ela vai querer fazer tudo perfeito. Então ela perde um pouco da agilidade e do timing, né? Então numa empresa, se você tem, por exemplo, e aí assim, uma coisa que é um pouco natural. Normalmente o perfil da analista, ela prefere ser uma pessoa que executa as ações. Então, por exemplo, a área de TI é uma área muito, muito forte para ela, que é uma área que ela gosta de trabalhar. Quando ela está na liderança, não necessariamente é uma área em que ela está totalmente confortável. Se ela tiver um perfil analista muito forte, ela vai precisar de um apoio de coach, ela vai precisar talvez desenvolver melhor essas habilidades, porque como ela gosta de tudo muito perfeito, normalmente numa equipe isso é bastante desafiador, então não é um ambiente que normalmente é o mais confortável para a analista trabalhar. Então se você é um perfil de analista e for promovida, entenda que, puxa, é uma coisa que eu vou ter que olhar para mim, porque eu vou ter que trabalhar melhor essa questão normalmente a analista tende a ficar mais, ela é menos extrovertida, ela tende a ser mais introspectiva, ela olha muito para dentro, ela trabalha muito cerebralmente falando, então é um perfil bastante oposto nesse sentido da mediadora, que é bem comunicadora e tudo mais. Então, por isso que a gente chama misturinha de todo mundo, né? Sozinhos, né? Exato. Eu penso que uma melhoria também, né? Um ponto de melhoria é poder delegar, né? Porque ela fazer... E é um desafio para ela delegar, né? Porque, será que vai fazer bem feito? As controladoras têm um pouquinho de análise. Mas penso que tem muitas forças também, né? Essa coisa do planejar, essa capacidade de colocar as coisas em caixinhas, em módulos, em suspensões, né? Então ela consegue trabalhar várias caixas ao mesmo tempo de informações. Então isso é muito bacana, porque tem uma organização mental também muito legal, né? E acaba tendo planejamento, e com o planejamento faz a análise das estratégias. Então isso é muito importante, ela consegue prever muito através dos dados, dos fatos, né? Isso em casa também, ela dá uma organização muito bacana na rotina da casa, né? De querer deixar as coisas organizadas. Sabe aquela mãe que quando você fala, mãe, eu quero... Onde tá aquela agulha
de fininha. Ah, tá na segunda prateleira, da terceira caixinha tem a gavetinha do lado esquerdo. É uma pessoa que sabe que você pode buscar. Quem é? Olha, eu quero conhecer pessoas assim, eu quero fazer amizade. Eu estou em busca de uma pessoa assim para a minha vida. A sua mediadora, ela tá falando muitos momentos com a gente, né? Ela tem na minha casa eu sei exatamente exatamente onde está tudo, gente. Então, na minha casa eu sei exatamente onde está a Leia. Que é A a nossa Leia, que é a assistente. nossa assistente, que é um anjo, minha sonha, ela sabe onde está tudo. Então, aí eu mando uma mensagem, Leia, você sabe onde está tal coisa? Ó, tá na gaveta assim, assada. Ah, tá bom, obrigada. Então é assim, minha vida. Não tenho nada. O meu analista é menos alguma coisa. Falta. Não, é verdade. Deu traço, sabe? deve ser o mesmo. Deu traço. Não tem Gente, agora pensando nisso, quanto é importante... Um segundo, Não, só pode pra ver. concluir. E, gente, vamos lá, pensa nisso. E aí pensa uma pessoa que trabalhou quase 30 anos. Quase 30 anos. Vamos lá, já que Na área, Oh! na área financeira, tributária de vários lugares. Então, onde você tem que ser organizada, cumprir prazo, atender, não pode perder, tudo tem fiscalização, tudo você tem que, né, você não pode perder esse. Então, vocês imaginem o que era essa alma, né, nesse invólucro. E aí você se organiza, por isso que eu falo pra Ana que você se organiza. Se você tem uma necessidade, você naquele momento, se eu fizesse um teste naquele momento da minha vida, provavelmente, com certeza, minha analista estaria muito mais em alta, porque eu tava usando muito, precisando dela. Então, claro que você desenvolve aquilo, né? Se você precisa de uma emergência, né? Mas o esforço é grande. E aí você gasta uma energia grande também. E talvez não seja tão feliz, né? Sim. Porque você tá indo contra a sua alma. Mas o que eu acho que é muito legal da gente comentar aqui é que então você, quando você tá numa relação, quando você tá num relacionamento, ou quando você tá dentro da sua empresa, ou até com seus filhos, uma coisa que eu vejo muitas vezes, mãe, né, comenta com a gente isso, fala, nossa, porque a minha filha é quieta, eu queria que ela se desenvolvesse, eu queria que ela falasse mais, eu queria que ela fosse extrovertida. Talvez, se você perceber, ela tenha um perfil analítico, né? Tem esse perfil de análise, e aí ela seja uma pessoa que, em vez de estar falando, ela tá ali pensando, ela tá ali com, né? Ela é mais introspectiva, então isso é muito legal para você se conhecer e para você poder conhecer as pessoas com quem você vive e com quem você trabalha, porque respeitar o perfil de cada um é fundamental. Por isso que vale fazer as análises quando você está entrando numa equipe, Sim, você está contratando gente. Agora, só lembra, fazendo um único adendo aqui do finalzinho, assim, você já imaginou então, se a pessoa pode não ser tão feliz fazendo o que ela faz, você já imaginou porque eu já fui taxada de ser muito estranho porque era muito feliz no trabalho. Imagina! Imagina que eu estava fazendo um A gente sabe agora. ver ela agora feliz trabalhando a alma dessa. Mas é engraçado, porque é divertido, né? Você pensava, caramba. Mas é verdade. Então, se eu Não já, tá feliz, se eu já né? incomodava, né? A minha felicidade já era estranha antes. Agora Se me vissem agora, pelo amor de Deus. Mas agora você não se incomoda porque você tá na sua Não, alma. agora eu tô aqui. Não, e a gente muito menos. A gente nunca vai achar estranho. Não, você mas eu digo, se eu tivesse de novo, se alguém daqui nos cenários que me viam, né? Que já fala, nossa, mas você tá rindo sempre, você tá sempre feliz, tá sempre. Fala bom dia toda vez, gente. Como assim, né? Não é? Bom dia, fala todo dia, viu, gente? Se fala bom dia todos os dias para todos. Independente para todos. O analista qualquer talvez pessoa. seja mais bom dia. desafiador, mas ela pode falar. Bom dia. Eu vou falar bom dia, bom dia. Mas, Tô fazendo gente, processo. acho que é isso, É né? isso. A gente queria Somos falar um pouco muito disso. Eu quero ver um pouquinho contentes, que foi ver o muito que a galera legal. falou. Aqui eu morri de rir, que a Brenda falou, então Oi, Brenda, meu amor! Fã clube, linda! Tudo bem, princesa? Vida mais pra você. A Liz, ó, ela sempre foi feliz, mesmo analítica, palhacita. Então, isso que a gente tá falando. Liz, a Liz é prova Liz, eu viva. amo. A Liz é testemunha total da vida. Gente, é muito isso. E é muito gente. legal, Ele né? também, ó, juntas e Shallow Now. Shallow Nós, adorei, Shallow Nós. Nossa, é isso aí. Amor, shallow é uma coisa que não existia aqui na nossa vida. Isso eu vou te falar. A gente canta essa música, a gente cantava essa música, mas nunca foi. Aqui é sempre deep. Deep now. Tudo era muito profundo. Profundamente nas profundo. outras. Era? É. Era? É. Ah, bom.
Esses dias a gente brincando que a gente queria ter momentos assim pra falar de bobeira, assim, vamos nos encontrar como irmãs pra falar bobeira, porque a gente anda numa vibe de trabalho que, assim, meninas, vocês não têm ideia do que vem por aí. Nossa, Não, vocês não têm ideia, a gente tá todos os dias trabalhando que nem doida. Muitos projetos pra acontecer, muita coisa linda. O que a gente só vai pedir hoje pra vocês é muitas vibrações de luz pra todas nós. Assim como a gente vai fazer pra vocês hoje também. Hoje a nossa meditação curta vai ser sobre vibração de amor, porque é isso que a gente quer migrar pra vocês. A gente tá tão assim, cheia de amor, de felicidade, de alegria, de tudo que a gente tá vivendo, que hoje o nosso desejo é só transmitir o mesmo pra vocês, tá? Porque vocês realmente... E lembrando, hein? Tem um workshop Me Amo. Quem é de São José dos Campos, dia 25 do 11, é a estreia da turnê nacional aqui em São José. A gente não sabe quando a gente volta pra São José, porque vamos começar a viajar ao Brasil. Então, assim, é um super evento, um preço extremamente acessível. Nossa, não, acho que não chega a R$50, né? Não, baratíssimo. E um evento de 2h30 de inteligência emocional prática, com humor, com amor, com risada, com aprendizagem. Olha, vocês vão ficar encantadas. É muito Leva legal. todo mundo da família, Leva a família, leva leva as todo mundo. amigas, leva... Quem precisa aprender, o pessoal do trabalho, chefe, chefa, compra. E ó, lembrando, o valor é básico, um projeto incrível, então os ingressos esgotam assim. Glamour faz agora, que tá uma galera toda fazendo. Mas manda aí o link, dá pra colocar aí? Será? Já comprou, Nossa, a Aninha já beleza, comprou, muito bem. bom. Aí a Liz tá falando que tá viciada na gente, que vício bom, né, Liz, que dia que é em São Paulo? Que a Lisa Dia tem, 14 tem um de problema. janeiro vai ser 13 em São ou Paulo. 14? 14 de janeiro. 14 de janeiro. Mas a gente confirma Em mais São pra frente, Paulo, né? já vou avisando, mas a Lisa Mas em ela janeiro a precisa gente já tá botar lá, na hein? agenda. A Lisa ela tem problema com datas e coisas de marcar, então já ponha na agenda. Tá bom? Gente, então vamos lá. Hoje eu quero falar pra vocês, a gente vai fazer então essa vibração muito da linda, muito da gostosa, maravilhosa. Então, vamos aproveitar. Também tem você. Tem você Linda, porque tem gostosa. coisa linda, gostosa, tem você, né, Val? Tirem a comida do fogão, Isso não mesmo. dirijam, não façam Não nada façam que corra nada. risco. Por favor. Ok? Então vamos lá. E a gente vai agora respirar profundamente, muito gostoso. Vamos respirando. E a gente vai, através da nossa proteção. Tô só tentando achar a música, perdão, gente, desculpa. Essa já Tá está caminhando. uma meditação onde você fica super, hiper, mega animada. Pode ser a dança da meditadança. Não, perdi a minha aqui, não tem problema. Vou fazer de novo, tá tudo bem. Uma meditadança. A vida é linda. A vida é linda. Ó, tem gente falando ali, eu não consigo enxergar. Produção. Vocês arrasam sempre. Obrigada. Obrigada. Pronto, Beijo, vamos vai nessa. assim. Vamos nessa então. Agora respira profundamente de novo. Respirando profundamente. E essa é linda também, que ela traz muito do que eu quero mesmo colocar hoje em nome de nós três para vocês. Desejar que nesse momento você se conecte com a sua essência. Dentro de você, imagine o seu coração bem grande, repleto de amor, repleto de luz, repleto de proteção e de bondade. Imagine que no meio do seu coração você pode caminhar livremente, como se você estivesse dentro de uma gigantesca floresta. E enquanto você caminha, você sente o vento caminhando junto com você, seus cabelos se mexem, você se sente em paz, você se sente plena e completamente realizada. Neste momento, você olha e você tem a imagem da mais linda e perfeita obra. Você está olhando diretamente para você mesma. Olhe para você e se enxergue na essência mais linda, mais pura e mais bonita que você é. E ao olhar para você, você
chegue cada vez mais perto. E você vai olhar para essa mulher linda e perfeita, com todas as suas questões positivas, com todas as suas questões desafiadoras, e vai ter a certeza na plenitude de que aquilo é o melhor que o universo tem para você, porque você é o melhor. E então você vai em direção a ela e você se permite abraçá-la. E enquanto você abraça a figura de você mesma e você sente que o abraço está ficando cada vez mais forte, como se aos poucos você conseguisse interiorizar essa mulher, essa força, essa luz. Interiorize e coloque ela dentro de você. Sinta na sua plenitude a força que o universo coloca dentro de você todos os dias, através do seu coração. E nesse momento, com toda essa vibração de luz e de amor, você sente que o Criador, que Deus, que a força divina, ou o que faz sentido para você, se conecta completamente com a sua luz. E isso te traz força, paz, prosperidade e uma vibração de enorme luz. Respire profundamente. Se conecte com essa eu, com essa divindade, com essa deusa que existe dentro de você. E que vai estar sempre lá quando você precisar dela. Aos pouquinhos você pode abrir os olhos. Nós vamos voltando para cá. Nesse recanto de amor, de paz, de proteção, a gente quer vibrar muita luz pra vocês! Muita coisa boa, linda. gente. Uma semana maravilhosa. Bom, quinta-feira a live é comigo. Vamos falar sobre relacionamento. E a gente já vai botar aí um postzinho no Insta pra vocês colocarem os temas e as dúvidas de vocês, que eu vou responder perguntas, hein? Sessão perguntas sobre relacionamento, família, amor, filhos, manda e aí a gente vai responder, conversar bastante sobre isso, tá bom? Combinado? Um super, super beijo. Veja que estão falando um monte de coisas incríveis. Corações, por favor, muitos corações pra gente ir embora. A gente não sai juntas sem corações, essa é a questão. Tem isso também. E lembrando que essa live estará gravada no YouTube. No YouTube. Vai estar lá gravadinha pra vocês poderem compartilhar também. Beijo, Beijo, meus olhos. Foi beijo. ótima semana. Corações lindos. Tchau, meninas. Beijo. Tchau, meninas.